a natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Hebreus capítulo 11. Amém? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Nós prosseguiremos analisando esse texto até onde o horário nos permitir, mas vamos começar por definir, conceituar a fé. A gente tem que saber o que é fé para que possamos tê-la. E o autor da carta aos Hebreus diz que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Os irmãos não podem esquecer, está lá em Romanos 10, versículo 17, o apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. A fé, ela não vem pelo saber, a fé vem pelo ouvir. Então, há a necessidade de nós ouvirmos a palavra de Deus, para que dessa maneira a fé possa despertar no nosso coração. E por aí você compreende porque é que a nossa carne, porque é que o inimigo, ele não deseja e faz de tudo para que nós não consigamos chegar aqui. O inimigo das nossas almas sabe que se você ouvir a palavra, ela não retornará para Deus vazia. Antes, ela prosperará naquilo para que foi enviada. Então, vem todo tipo de cansaço, de tristeza e até de sofrimento, para que você não venha ouvir a palavra de Deus. Ele tem levantado movimentos modernos, chamado movimento dos desigrejados, para tentar dizer que não há a necessidade de que haja uma eclesia, ou seja, uma assembleia, uma reunião do povo de Deus, para que assim a gente possa ouvir a palavra de Deus da forma correta, e assim nós possamos nos fortalecer em Cristo e nos firmar na palavra. Então, é muito importante para nós ouvir a palavra, e é muito importante para o inimigo que nós não ouçamos a palavra. Aprenda isso, e você vai conseguir permanecer na presença de Deus até o fim de sua vida. Glória a Deus. E ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós sabemos que Deus tem coisas preparadas para nós, principalmente na eternidade. Eis a questão: você está firme nessa esperança? Você ainda está firme? Você ainda consegue crer com todo o seu coração que Deus é verdadeiro e que as coisas que Ele diz na sua palavra são a mais pura realidade, as quais o inimigo e o mundo e a carne tentam negar? Você ainda tem essa firmeza do seu coração? Pois a tenha com toda a certeza do seu coração, e não seja dominado pela sua carne, nem tampouco pelo inimigo das nossas almas. Depois ele diz assim, que a fé é a prova das coisas que não se veem. A nossa carne nos tenta a acreditar apenas naquilo que é visível. A nossa carne nos tenta a acreditar apenas naquilo que é palpável.
ou aquilo que dá para sentir. E isso não é fé. A fé é a prova das coisas que não se veem. E aí, se você já teve uma mínima experiência com Deus, por exemplo, se Deus já te curou, desde uma enfermidade grave, até uma simples dor de cabeça, e você fez a oração e Jesus te curou, você precisa parar para pensar nesse momento: essa minha fé ainda está a mesma? Eu tenho algum motivo para duvidar de Deus? Se você não teve ainda uma experiência com o Senhor Jesus, por exemplo, de ser batizado com o Espírito Santo, de Deus lhe dar um sonho que se cumpriu, de Deus usar a sua boca para falar em uma língua estranha que você nunca estudou na sua vida, e você falou aquele idioma que você nunca estudou na sua vida. Eu passei anos dentro de universidades e ouvi muitos professores céticos, ateus, comunistas, agnósticos, todo tipo de pensamento que vocês pensarem, e eles têm noção do que acontece dentro das igrejas. E eu não vou falar agora, não é das coisas ruins que acontecem dentro das igrejas, não. Agora eu vou falar de coisa boa, vou falar do poder de Deus. E eu não estou falando também de pessoas que foram crianças, meninos, que deram lugar à carne, que profetizou mentira, porque isso também, as igrejas estão cheias de gente que não vigiou, gente que queria se engrandecer. Eu estou falando agora de revelação de verdade. Eu estou falando de dom de língua de verdade. Não é dom de língua decorado. Eu estou falando de dom de língua de verdade, de milagre de verdade. E durante todos esses anos, essas senhoras e esses senhores céticos e ateus tentaram me convencer de que essas coisas não existem. Isso é coisa da cabeça de crente, que essas coisas não acontecem de verdade. Só que é muito difícil, mas muito difícil, para eu conseguir acreditar que as coisas que Deus fez na minha vida, na verdade, por uma teoria e uma ideologia, não aconteceram, porque elas são fatos. Os milagres que eu já vi Deus operar são fatos. E contra fatos não existem argumentos. Eu já vi cego enxergar, eu já vi aleijado andar, eu mesmo aos 12 anos de idade fui curado de uma febre reumática, sentia dores terríveis a noite inteira, e Jesus me curou. Fui batizado com o Espírito Santo aos 12 anos de idade também. Nunca estudei esses idiomas. E uma certa vez, estando na igreja, tinha um senhor que eu não sabia quem era, ele era de fora. Isso foi há mais ou menos uns 21 anos, quase 22 anos atrás. E esse senhor estava lá no culto, visitando a igreja, ele era de fora, e Deus começou a me tomar em línguas estranhas. E quando terminou, ele chegou para mim e disse assim: meus parabéns. Aí eu disse: parabéns de quê? Eu não estava entendendo. Ele disse: não, porque eu não sabia que você falava o castelhano tão bem. Até hoje eu não sei nem que país ele fala castelhano. Nunca nem pesquisei para saber. Mas ele conhecia o idioma. E eu, com 12 anos de idade, Deus me usou nessa língua. E ele entendeu. E ele recebeu ali algumas mensagens, alguns recados de Deus. E assim Deus tem feito com milhões de pessoas no mundo inteiro, em todas as eras da igreja. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele nunca deixou de agir. E o que muda muitas vezes é a nossa fé. Deus não muda, Ele continua o mesmo.
Agora nós é que falhamos, e aí as pessoas que conseguem perseverar, mantendo a sua fé firme e forte, continuam vendo Deus operar em suas vidas. E aquelas pessoas que começam a enfraquecer na fé e a duvidar e achar que talvez aquilo ali fosse alguma coisa da sua imaginação, sei lá o que, eu não sei o que é que se passa na cabeça de uma pessoa que viu Deus operar e depois deixa de acreditar. Eu não sei o que é que se passa, sinceramente, porque eu seria um ingrato se eu deixasse de crer nas coisas que eu já vi Deus operar. Glória a Jesus. E aí você tem que parar para pensar: como é que está a minha fé? Se está tudo bem, continue cada vez mais cresça. Se não está tudo bem, pergunte a você mesmo, comece a inquirir a você mesmo: será que eu tenho algum motivo concreto para duvidar do Senhor Jesus? Agora eu estou falando de motivo concreto. Eu não estou falando de tristeza, eu não estou falando da pessoa que passou por uma prova, uma luta, e aí acha que a fé está abalada. Eu não estou falando disso não. Eu agora estou apelando para a sua razão. Você tem algum motivo real, plausível, concreto para dizer assim: ó, Jesus deixou de cumprir isso da palavra dele. Jesus profetizou que isso aconteceria nos últimos tempos e não aconteceu. Você tem algum motivo real para dizer assim: eu não tenho certeza? E eu posso lhe afirmar sinceramente, porque eu sei quem eu tenho crido, que você não tem nenhum motivo real para duvidar de Jesus Cristo. Você não tem. Agora, olha o que ele diz no versículo 2: porque por ela, ou seja, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Glória a Deus. Preste atenção. Existe um mundo material, mas existe também um mundo espiritual. E aqui está a física quântica. Olha o que Deus está falando através desse servo dele. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Você tem noção que faz pouquíssimas décadas que alguém descobriu a existência do átomo? Que existem micro-organismos na atmosfera, no universo, que só podem ser vistos através de microscópios? Que aquilo que você está vendo fisicamente a olho nu não é feito do que aparentemente você consegue enxergar, que se você coloca um microscópio aqui, você vai ver outra coisa completamente diferente. Você tem noção de que a pessoa que falou isso aqui viveu num mundo há 2000 anos atrás, em que a ciência não chegava nem perto dessas descobertas que nós temos hoje? E você tem noção que Deus está falando aqui de um mundo espiritual que muitas vezes é simplesmente ignorado. Ele é ignorado. Essa maldade que existe no mundo, devido ao pecado, e as pessoas que estão caminhando para dominar o mundo e estabelecer o governo do anticristo na terra, essas pessoas dizem que estão fazendo isso por motivos materiais. Quem está lá em cima, no topo da pirâmide, está dizendo para a gente que as coisas espirituais não existem, e eles estão dizendo que são ateus. Mas Jesus Cristo diz: não há nada encoberto que não haja de ser revelado. E muita gente tem saído dessas sociedades secretas, e muita gente tem aberto o bico, e muita gente tem morrido por causa disso. Mas eles estão dizendo que essas pessoas que estão lá no topo da pirâmide, essas pessoas são satanistas.
São essas pessoas que levantam esses símbolos maçônicos, obeliscos nas cidades. São essas pessoas que negam a fé em Jesus Cristo em nome de uma religião universal e plural. São essas pessoas que negam a verdadeira religião, que é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não tem nada de ateus, irmãos. Essas pessoas sabem muito bem que existe um mundo espiritual, e eles estão se dedicando a isso. Então nós temos também que dedicar a nossa fé e o nosso coração. Jesus Cristo disse que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Os filhos das trevas, irmão, eles se dedicam ao reino de Satanás 24 horas por dia. Eles estão entrando no governo, eles estão entrando nas escolas, eles estão entrando até nas igrejas, eles estão mudando as doutrinas, eles estão implodindo a igreja por dentro. E nós, muitas vezes, não meditamos o quanto nós precisamos nos dedicar a Deus nosso Senhor. Eles se dedicam muito mais ao Deus deles, ao Senhor das trevas, o Senhor deles, do que nós ao nosso. E ele diz no versículo de número 4: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Glória a Deus. Olha só, irmão. Abel, ele poderia ter aquela liturgia do ritual, do sacrifício para Deus, da oferenda, da oferta queimada para Deus, como um simples ato religioso, sem muita importância. Ele poderia fazer isso. Ele poderia ser uma pessoa apática à vontade de Deus, mas não. Ele foi uma pessoa fervorosa. Ele foi uma pessoa que amou a Deus e que demonstrou a Deus que ele podia dar o seu melhor para Deus. Ele ofereceu sobre o altar um sacrifício que agradou aos olhos de Deus, para a realidade daquele momento. E por que Abel fez isso? Porque ele tinha fé no seu coração. É a fé que nos faz nos dedicar verdadeiramente a Deus. É a fé que nos faz orar. É a fé que nos faz ler a palavra. É a fé que nos faz jejuar. É a fé que nos faz vencer a carne, o mundo inimigo. Versículo de número 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi encontrado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Louvado seja Deus. Olha só, irmão. Enoque não provou a morte, ele foi trasladado. Hoje nós temos uma promessa de ser levado todos nós de uma vez, num dia só. Aqueles irmãos naquele tempo, eles nem sabiam dessas coisas, eles não sabiam que existia essa possibilidade. E mesmo assim ele se entregou a Deus, entregou a sua vida completamente a Deus. Ele foi uma pessoa que amou a Deus com todo o seu coração. Resultado, quando Deus olhou assim para Enoque, disse: rapaz, esse homem aí tem duas coisas. Primeiro, ele não pode morrer. Esse homem merece já passar direto para a vida eterna. Ele merece. Segundo, esse homem não merece ficar mais na terra. Não tem futuro esse homem ficar na terra, não. Vou carregar logo. Glória a Deus. E assim Deus fez. Deus trasladou Enoque, levou para a glória, sem ele provar da morte. Glória a Deus. Sempre que eu vejo esses textos, eu me lembro do irmão Moisés. O irmão Moisés, ele dizia: irmão, vamos ajeitar para a gente vigiar, né? Porque eu não estou querendo morrer, não estou querendo fazer como Enoque e logo direto para o céu. Glória a Jesus. Então, quando eu leio esses textos aqui, eu me lembro dele. Eu sempre dizia isso. Glória a Deus. Versículo 6, ele disse, irmão, que sem fé
é impossível a gente agradar a Deus. Então, antes de você pensar em fazer qualquer coisa para Deus, primeiro se preocupe em ser uma pessoa de fé. Preocupe-se em você amar a Deus, em você crer em Deus com todo o coração, com fervor, com alegria, com dedicação. Preocupe-se com isso, em primeiro lugar. Porque qualquer coisa que a gente fizer por fazer, qualquer coisa que a gente fizer sem fé, a gente não está conseguindo agradar o Senhor Jesus. A gente tem que fazer porque tem fé, a gente tem que fazer porque acredita na palavra de Deus, porque acredita naquilo que o Senhor Jesus falou quando Ele veio aqui na terra 2000 anos atrás. Louvado seja Deus. Versículo de número 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Glória a Deus. Olha só, você tem noção que Noé, ele poderia ter dito: não, eu acho que isso é coisa da minha cabeça, esse negócio que vai vir um dilúvio aí, eu acho que eu imaginei esse negócio. Não, ele creu nisso. Agora tu imagina se Noé tivesse duvidado de Deus. E hoje, irmão, ainda está melhor para a gente, que hoje nós temos a palavra de Deus, está tudo escrito aqui. Agora imagine a graça de você crer em tudo aquilo que está escrito pelos apóstolos e profetas de Deus. Irmãos, escapou Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. O resto não acreditou. Eles tinham a chance de entrar na arca, mas disseram: não, esse velho está ficando doido, vai ter mais de 600 anos, isso aí até caducando. Não, ele é tão jovem, os outros estão morrendo com 800, 900, ele só tem 600 e ainda está lá. Não, não tem condição não. Como é que o homem diz que o mundo vai se acabar com água? Que conversa é essa? E Noé pregou ele da justiça. Noé estava lá, firme no que Deus tinha lhe dito. E ele construiu. Irmão, não é todo mundo que para a sua vida e vai cumprir um chamado de Deus durante 40 anos da sua vida, não. O homem parou tudo e disse: minha missão agora é essa arca, e eu vou fazer. Deus mandou, e o dilúvio vai vir, e eu vou cuidar. E cuidou. Chamou os filhos: vamos lá, Sem, Cam, Jafé, vamos fazer aqui uma arca que Deus mandou, para a gente salvar aí os animais, que Deus vai destruir tudo isso aí. E quem vocês verem, avise. E o povo chegar: ei, que doido, construindo aí um barco desse tamanho no meio do seco, o senhor não está ficando doido. Olha, um negócio de 3 andares desse tamanho, nunca nem vi um barco desse tamanho. E ele lá disse: gente, quando terminar o barco, vocês têm que vir para dentro. Venham para dentro. Deus vai acabar com tudo isso aí. O mundo está cheio de pecado. O mundo está cheio de... Que negócio de pecado, Noé? Tu está ficando doido? O mundo está cheio de pecado e Deus vai acabar com esse negócio. Vocês venham aqui para dentro. E muita gente, na sua frieza, na sua incredulidade, resolveu não acreditar no que Noé dizia. Noé entrou, os filhos entraram, as noras entraram, a esposa de Noé também entrou. Os animais vieram, né? Primeiramente até eles, os animaizinhos, eles só colocando para dentro, e quando eles entraram, puxou a porta, e aí Deus selou a porta. Glória a Deus. E ele lá, um bocado de dia, a chuva sem chegar. Eu fico imaginando as conversas, né? Eita, é doido mesmo. Agora ele não doidou mesmo. Se trancou lá dentro. Agora o negócio é sério. E aí abriram-se as comportas do céu. E abriram-se os abismos da terra. Não foi água. Agora foi água. Não foi só triscando. E a ciência hoje, ela já comprova que existe muito mais água debaixo do chão do que mesmo no oceano. Tem muita água. E aí, glória a Deus, quando o nível da água começou a subir, foi ligeiro. E aí o povo: Noé, abre a porta. Agora nós cremos que o dilúvio chegou.
Agora é tarde. Eu avisei, eu chamei vocês 40 anos avisando. Mas quem fechou a porta foi o Senhor. Mesmo que eu quisesse abrir, eu não poderia, porque a porta que o Senhor fecha, homem nenhum abre. Glória a Deus. E assim pereceu. E Deus ainda foi muito maravilhoso com aquele pessoal, porque diz a palavra de Deus que eles não caíram no descanso eterno. Se eles tivessem caído no descanso eterno, eles teriam sido julgados pela lei natural imediatamente. Mas Deus foi misericordioso por eles. E diz a palavra de Deus que lá na carta do apóstolo Pedro, que eles foram para as cadeias da escuridão, para as cadeias eternas, e eles permaneceram acordados. E quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, ele desceu até a habitação dos mortos e pregou para os espíritos em prisão. Glória a Deus. Deixa eu mostrar aos irmãos aqui para não ficar no que eu estou dizendo, viu? Abra aí na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Glória a Deus. Glória a Jesus. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Diz assim: a maioria das igrejas negam isso aqui, viu? Eles criam as doutrinas, depois encontram os versículos. Eita, e agora? Esse versículo quebrou nossa doutrina. Ignora. Finge que não existe esse versículo ali. Em vez de eles reformular a doutrina e dizer, não, a nossa interpretação estava incompleta. Ele, não. Depois a gente encontra uma resposta para isso aí e ignora o versículo. 1 Pedro 3,18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levarmos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi, no Espírito, ou seja, ele foi em Espírito para lá, que foi quando ele morreu na cruz, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Agora vá para o capítulo 4, e versículo de número 5, 1 Pedro 4, 5, diz assim: os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos, porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Louvado seja Deus. Então está aí registrado na palavra de Deus que esse foi o único povo na face da terra que teve uma segunda chance. O Senhor Jesus foi lá, pregou para os espíritos em prisão, onde é que ficam essas prisões? Bom, eu não sei exatamente o mapa, mas se você quiser chegar lá, abra aí na carta de Judas, capítulo 1, glória a Deus, louvado seja Deus, aleluia, versículo de número 6, diz assim: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Glória a Deus. Judas 1, versículo 6. Foi o que eu falei no começo do culto, quando eu disse que quando houve aquela guerra no céu, alguns anjos foram aprisionados. Eles foram para as cadeias da escuridão, são as cadeias eternas. Mas teve alguns anjos que escaparam, e é com esses que a gente tem que tomar cuidado, É com esses rapazinhos aí que escaparam. Volta lá para a carta dos Hebreus agora. Glória a Deus. Então Noé foi divinamente avisado. E aí eu fico pensando, meu Deus do céu, nem todo mundo está disposto a se dedicar profundamente a uma vida de oração e consagração, não é verdade? Vamos ser sinceros. Não é todo mundo que está disposto a fazer isso. Mas todo mundo tem a mania de, pelo menos uma vez na vida, achar que só deve acreditar no que Deus mostra e revela
se Deus falar com ele ou com ela. Não, quer que Deus fale comigo, não falou com fulano, não falou com Beltrano, pois se dedique do mesmo jeito, ore, se consagre, ninguém é melhor do que ninguém não. Pode fazer 7 dias com 7 noites de jejum, a gente deixa, irmão. Pode fazer 7 dias de jejum? Pode fazer. Você fica sem comer, sem beber, você ora, você se consagra, né? Bota o joelho no chão, fica a madrugada todo dia de joelho na presença. Pode fazer, não proíbe não. Então, você vai ter visões, você vai ter revelações celestiais, do mesmo jeito. Se santifique, fuja do pecado, você tem o mesmo direito, ninguém é melhor do que ninguém. Agora, eis a questão: nem todo mundo está disposto a ter uma vida mais profunda de oração, uma vida de contemplação. Eu ainda estou devendo aos irmãos uma mensagem sobre a oração contemplativa, que é bastante citada nas Escrituras, a contemplação, aquela oração em que você simplesmente está ali se dedicando a aprofundar o seu amor a Deus. Se uma pessoa chegar para você e disser: você estava pensando em quê? Eu estava pensando em Deus. 2 horas, 3 horas, E ali você aprofundando o seu amor ao Senhor Jesus, você dedicando, glorificando a Ele, exaltando, contemplando o poder dEle, a presença dEle, só você e Ele ali, silenciosamente, baixinho, você ali na presença dEle. Então, num lugar isolado, dando glória a Deus. Mas a oração contemplativa ela é mais voltada para o silêncio, para você pensar literalmente e unicamente em Deus. Glória a Jesus. Então, se Noé era uma pessoa que tinha intimidade com Deus, não que as pessoas da época dele fossem proibidas de ter intimidade com Deus. Será que se mais alguém na época de Noé quisesse ser uma pessoa santa, será que Deus ia proibir? Não, aqui é Noé, vocês não inventem não. Deus não ia fazer isso não. Qualquer pessoa que quisesse se dedicar a ter uma vida próxima de Deus, Deus ia achar era bom. Mas era Noé. Noé foi que disse assim: eu quero ter uma vida próxima de Deus, uma vida de oração. E ele não esperou por ninguém, ele tinha essa vida de intimidade com Deus, de filho, de amor na presença de Deus. E aí Deus olhou assim e disse: gostei desse rapaz, teme a mim mesmo, me ama de verdade, olha que coisa boa. Eu estava até pensando em dar uma destruída na terra aí, mas eu vou deixar esse rapaz escapar. Só Noé, Noé, como assim? Sou eu, Noé, eis-me aqui, Senhor. Só, faça o seguinte: construa um barco grande, 3 andares, eu vou dar as medidas, não se preocupe não, que eu vou passar as medidas tudo para você. Deve fazer assim, Senhor. Bom, você vai construir um barco dessa maneira. No final virão a ti de todos os animais da terra, você vai colocar dentro. Quem quiser entrar dentro, pode botar lá dentro. Tá bom. Tem gente que dizia assim: eita, estou esquizofrênico, estou ouvindo vozes. Tem gente que pensa isso aí. Mas Noé disse: Deus falou comigo, olha aí. E ele creu com todo o seu coração, com fé, com alegria, com fervor, arregaçou a manga, veio com mais de 600 anos de idade e arrochou construindo um barco. Chamou-se: bora, vamos construir um barco aqui, vai se acabar com tudo aqui, tudo com água. E ele fez o barco com toda a fé, com toda a alegria. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. E a Bíblia diz, por favor, abra lá em primeiro, não desmarque Hebreus não, que a gente vai voltar para ele. Volta de novo lá para a carta de Pedro. Glória a Jesus. Carta de Pedro, capítulo 3, glória a Deus. 1 Pedro 3. Não é 2 Pedro, perdão. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 2.
para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiramente isso, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiam os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo e então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam, e como tesouro se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Glória a Deus. Então, irmãos, você vê que o ceticismo moderno está ignorando um fato, que não existe nenhum arqueólogo sério que negue o dilúvio. Se for uma pessoa séria, não nega, de jeito nenhum. Isso aí é uma coisa mais do que comprovada. Inclusive, a morte dos dinossauros foi no dilúvio. Foi lá que o negócio se acabou. Escaparam alguns, escapou alguns. Mas, é porque estava dentro da arca, né? Mas eles não se proliferaram mais. Por algum motivo, em algum momento da história da humanidade, mas a grande maioria foi soterrado rapidamente no dilúvio. Então as pessoas esquecem essas realidades. E Noé permaneceu firme na fé, com aquela palavra que Deus tinha dito para ele. Glória a Deus. Versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Aleluia. Irmãos, a principal esperança de Abraão não era a terra prometida, não. Ele estava obedecendo a Deus, pensando na cidade lá de cima, na cidade do céu. Ele estava pensando na vida eterna. E olha o que foi que aquele homem fez. Ele saiu do meio da família dele, saiu da parentela, e ele foi obedecer à voz de Deus. Como o nosso tempo já está terminando, eu queria que você fosse lá para o versículo de número, glória a Deus, 36, Hebreus 11, 36. Olha o que ele diz aqui. Outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos a fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes, pelas covas e cavernas da terra. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: quem já teve essa experiência aqui de passar algum dia no deserto, não sei se tem algum irmão aqui que já passou, eu já passei. É uma escola, viu? É um aprendizado espiritual tremendo. Teve umas semanas, uns dias isso já faz muitos anos, que eu tirei para me consagrar, e eu disse: dessa vez eu não vou ficar no conforto da minha casa, dessa vez eu vou fazer como os profetas fizeram, como os apóstolos fizeram, como o próprio Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus passou, foi 40 dias no deserto, né? Essa ação de você se retirar da cidade e ir para um lugar deserto para se consagrar a Deus se chama a pessoa fazer uma ação de eremita. Você ir para o deserto,
para o ermo. E João Batista fez muito isso também. E isso é uma experiência gloriosa. Quando você está lá no meio do nada, enquanto está de noite, que geralmente a pessoa vai a primeira vez, vai logo à noite. Enquanto está de noite, está muito bom. Aquele friozinho, céu estrelado, uma maravilha. Aí quando o dia amanhece, o dia ainda está lindo. Aí quando chega o meio-dia, 3 horas da tarde, o sol começa a esquentar, as pedras parecem que estão dentro de um forno. Aí você sabe o que foi que os profetas e os apóstolos passaram. E aquilo ali, eu e outras pessoas tiveram a oportunidade de fazer isso, de se retirar para entrar em oração e consagração, por opção. Mas esses homens aqui não tinham opção não. Teve desses aqui que foram para o deserto fugidos, porque tinha gente que estava tentando matar os profetas do Senhor. E eles passaram por todos esses sofrimentos que os irmãos estão vendo aí na palavra: escárnio, açoite, cadeia, prisão, né? E essa prisão, essa cadeia aqui, não foi porque andaram fazendo coisa errada não. Isso aqui é cadeia e prisão porque estavam fazendo a vontade de Deus e o mundo não se agradou disso. Aí no versículo 37 diz que eles foram apedrejados, cerrados ao meio. Tem noção que é um servo de Deus, ele está ali fazendo o trabalho de Deus, e os homens pegar, e isso é um tipo de morte terrível. Você pegar a pessoa assim, sustentar e dizer, vamos serrar ele mesmo no meio, para ver se ele vai aguentar, né? E os servos de Deus aguentaram, foram cerrados ao meio, permaneceu firme, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelha. Porque uma coisa, irmão, é você se vestir com roupa de lã de ovelha. Aí é uma coisa mais refinada, mais trabalhada. Nós estamos falando aqui de arrancar o couro da ovelha e se vestir, porque a pessoa não tinha a mínima condição de comprar uma roupa, não tinha condição nem de comer, quanto mais de comprar uma roupa de lã de ovelha. Que jeito é de couro mesmo, pega, arranca o couro aí, irmão, para ajeitar aqui, dá uma costurada aí de todo jeito e vamos lá. E quantas vezes a gente se preocupa, né? Se a roupa está combinando, se a gente, não posso botar a mesma roupa 2 vezes. E aqueles profetas de Deus estavam pegando, arrancando couro de ovelha para cobrir o corpo, só para não andar nu. Então a gente tem que refletir isso aí, né? O que mais? E de cabras também, desamparados, aflitos e maltratados. Os irmãos devem lembrar que eu sempre digo aqui na igreja que eu não conheço a história de um santo que não tenha sofrido a vida inteira. Está aqui, ó, o testemunho da palavra de Deus. Todos esses santos aqui passaram por coisas tremendas, coisas terríveis. Está firmes, não arredaram um centímetro da presença de Deus. Então, irmão, isso aqui tem que ser o nosso exemplo, tem que ser o seu exemplo, tem que ser o meu exemplo. Pessoas que estavam firmes na palavra, mesmo diante daquelas situações, arriscando a própria vida. Versículo 38, esse versículo aqui, eu amo esse versículo. Diz assim: dos quais o mundo não era digno. Glória a Jesus. Isso aqui, irmãos, tem noção do que é teu nome entrar no rol dos heróis da fé, e Deus inspirar um servo dele para escrever e dizer que esses homens, o mundo não era digno de ter eles aqui na terra. Tem noção do que é isso? Então, é assim que a gente tem que pensar. Eu preciso ser como esses homens e essas mulheres, porque aqui tem mulher também, nessa lista aqui, se você ler o capítulo 11, tem vários irmãos também. Imagine o seu nome entrando no livro da vida, no rol dos heróis da fé, de Deus dizer assim: essa mulher aí, a terra não era digna de ter lá. Esse homem aí, a terra não era digna de ter lá na terra. Glória a Deus. Dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes, pelas covas e cavernas da terra.
Glória a Deus. Quantas vezes teve profeta de Deus que teve que se esconder nas cavernas, no meio do nada, passando fome? E quantas vezes Deus teve que amparar, mandar anjo para levar água, para alimentar, depois de dia de consagração, ou mesmo corvos, Deus mandar pássaros, levar comida no bico, para deixar para servo de Deus. Então veja que Deus é Deus, as coisas de Deus são tremendas. Penúltimo versículo 39: todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Glória a Jesus. Esses homens que viveram tudo isso, eles ainda não tiveram aqui que nós temos hoje. A gente tem a palavra. Aqueles irmãos tiveram que descansar aguardando a volta do Senhor Jesus do mesmo jeito como qualquer pessoa normal, com exceção de Enoque, é claro, com exceção de Elias. Tem algumas exceções no Antigo Testamento. Glória a Deus. Mas quantas coisas o Senhor Jesus Cristo ensinou e operou que aqueles irmãos gostariam de ter ouvido e gostariam de ter visto, e eles não tiveram a chance que nós temos hoje. Quantas mensagens do Senhor Jesus nós temos hoje, pleno acesso, que aqueles irmãos amariam ouvir essas mensagens, conhecer essas verdades eternas, e eles não tiveram essa chance. Então eu concluo dizendo aos irmãos o seguinte: não vamos desperdiçarmos essas coisas maravilhosas que o Senhor Jesus deu para nós, que Ele não deu nem aos profetas, mas Ele deu para nós. Amém? Essa é a mensagem do Senhor Jesus. A natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Hebreus capítulo 11. Amém? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Nós prosseguiremos analisando esse texto até onde o horário nos permitir, mas vamos começar por definir, conceituar a fé. A gente tem que saber o que é fé para que possamos tê-la. E o autor da carta aos Hebreus diz que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Os irmãos não podem esquecer, está lá em Romanos 10, versículo 17, o apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. A fé, ela não vem pelo saber, a fé vem pelo ouvir. Então, há a necessidade de nós ouvirmos a palavra de Deus, para que dessa maneira a fé possa despertar no nosso coração. E por aí você compreende porque é que a nossa carne, porque é que o inimigo, ele não deseja e faz de tudo para que nós não consigamos chegar aqui. O inimigo das nossas almas sabe que se você ouvir a palavra, ela não retornará para Deus vazia. Antes, ela prosperará naquilo para que foi enviada. Então, vem todo tipo de cansaço, de tristeza e até de sofrimento, para que você não venha ouvir a palavra de Deus. Ele tem levantado movimentos modernos, chamado movimento dos desigrejados, para tentar dizer que não há a necessidade de que haja uma eclesia, ou seja, uma assembleia, uma reunião
do povo de Deus, para que assim a gente possa ouvir a palavra de Deus da forma correta, e assim nós possamos nos fortalecer em Cristo e nos firmar na palavra. Então, é muito importante para nós ouvir a palavra, e é muito importante para o inimigo que nós não ouçamos a palavra. Aprenda isso, e você vai conseguir permanecer na presença de Deus até o fim de sua vida. Glória a Deus. E ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós sabemos que Deus tem coisas preparadas para nós, principalmente na eternidade. Eis a questão: você está firme nessa esperança? Você ainda está firme? Você ainda consegue crer com todo o seu coração que Deus é verdadeiro e que as coisas que Ele diz na sua palavra são a mais pura realidade, as quais o inimigo e o mundo e a carne tentam negar? Você ainda tem essa firmeza do seu coração? Pois a tenha com toda a certeza do seu coração, e não seja dominado pela sua carne, nem tampouco pelo inimigo das nossas almas. Depois ele diz assim, que a fé é a prova das coisas que não se veem. A nossa carne nos tenta a acreditar apenas naquilo que é visível. A nossa carne nos tenta a acreditar apenas naquilo que é palpável, ou aquilo que dá para sentir. E isso não é fé. A fé é a prova das coisas que não se veem. E aí, se você já teve uma mínima experiência com Deus, por exemplo, se Deus já te curou, desde uma enfermidade grave, até uma simples dor de cabeça, e você fez a oração e Jesus te curou, você precisa parar para pensar nesse momento: essa minha fé ainda está a mesma? Eu tenho algum motivo para duvidar de Deus? Se você não teve ainda uma experiência com o Senhor Jesus, por exemplo, de ser batizado com o Espírito Santo, de Deus lhe dar um sonho que se cumpriu, de Deus usar a sua boca para falar em uma língua estranha que você nunca estudou na sua vida, e você falou aquele idioma que você nunca estudou na sua vida. Eu passei anos dentro de universidades e ouvi muitos professores céticos, ateus, comunistas, agnósticos, todo tipo de pensamento que vocês pensarem, e eles têm noção do que acontece dentro das igrejas. E eu não vou falar agora, não é das coisas ruins que acontecem dentro das igrejas, não. Agora eu vou falar de coisa boa. Eu vou falar do poder de Deus. E eu não estou falando também de pessoas que foram crianças, meninos, que deram lugar à carne, que profetizou mentira, porque isso também as igrejas estão cheias de gente que não vigiou, gente que queria se engrandecer. Eu estou falando agora de revelação de verdade. Eu estou falando de dom de língua de verdade. Não é dom de língua decorado. Eu estou falando de dom de língua de verdade, de milagre de verdade. E durante todos esses anos, essas senhoras e esses senhores céticos e ateus tentaram me convencer de que essas coisas não existem. Isso é coisa da cabeça de crente, que essas coisas não acontecem de verdade. Só que é muito difícil, mas muito difícil, para eu conseguir acreditar que as coisas que Deus fez na minha vida, na verdade, por uma teoria e uma ideologia, não aconteceram.
porque elas são fatos. Os milagres que eu já vi Deus operar são fatos, e contra fatos não existem argumentos. Eu já vi cego enxergar, eu já vi aleijado andar, eu mesmo aos 12 anos de idade fui curado com uma febre reumática, sentia dores terríveis a noite inteira, e Jesus me curou. Fui batizado com o Espírito Santo aos 12 anos de idade também. Nunca estudei esses idiomas. E uma certa vez, estando na igreja, tinha um senhor que eu não sabia quem era, ele era de fora. Isso foi há mais ou menos uns 21 anos, quase 22 anos atrás. E esse senhor estava lá no culto, visitando a igreja, ele era de fora, e Deus começou a me tomar em línguas estranhas. Quando terminou, ele chegou para mim e disse assim: meus parabéns. Aí eu disse: parabéns de quê? Eu não estava entendendo. Ele disse: não, porque eu não sabia que você falava o castelhano tão bem. Até hoje eu não sei nem que país ele fala castelhano. Nunca nem pesquisei para saber. Mas ele conhecia o idioma. E eu, com 12 anos de idade, Deus me usou nessa língua. E ele entendeu. E ele recebeu ali algumas mensagens, alguns recados de Deus. E assim Deus tem feito com milhões de pessoas no mundo inteiro, em todas as eras da igreja. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele nunca deixou de agir. E o que muda muitas vezes é a nossa fé. Deus não muda, Ele continua o mesmo. Agora nós é que falhamos. E aí as pessoas que conseguem perseverar, mantendo a sua fé firme e forte, continuam vendo Deus operar em suas vidas. E aquelas pessoas que começam a enfraquecer na fé e a duvidar e achar que talvez aquilo ali fosse alguma coisa da sua imaginação, sei lá o que, eu não sei o que é que se passa na cabeça de uma pessoa que viu Deus operar e depois deixa de acreditar. Eu não sei o que é que se passa, sinceramente, porque eu seria um ingrato se eu deixasse de crer nas coisas que eu já vi Deus operar. Glória a Jesus. E aí você tem que parar para pensar: como é que está a minha fé? Se está tudo bem, continue cada vez mais cresça. Se não está tudo bem, pergunte a você mesmo, comece a inquirir a você mesmo: será que eu tenho algum motivo concreto para duvidar do Senhor Jesus? Agora eu estou falando de motivo concreto. Eu não estou falando de tristeza, eu não estou falando da pessoa que passou por uma prova, uma luta, e aí acha que a fé está abalada. Não estou falando disso não. Eu agora estou apelando para a sua razão. Você tem algum motivo real, plausível, concreto para dizer assim: ó, Jesus deixou de cumprir isso da palavra dele. Jesus profetizou que isso aconteceria nos últimos tempos e não aconteceu. Você tem algum motivo real para dizer assim: eu não tenho certeza? E eu posso lhe afirmar sinceramente, porque eu sei quem eu tenho crido, que você não tem nenhum motivo real para duvidar de Jesus Cristo. Você não tem. Agora, olha o que ele diz no versículo 2: porque por ela, ou seja, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Glória a Deus. Preste atenção. Existe um mundo material, mas existe também um mundo espiritual. E aqui está a física quântica.
Olha o que Deus está falando através desse servo dele. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Você tem noção que faz pouquíssimas décadas que alguém descobriu a existência do átomo? Que existem micro-organismos na atmosfera, no universo, que só podem ser vistos através de microscópios? Que aquilo que você está vendo fisicamente a olho nu não é feito do que aparentemente você consegue enxergar, que se você coloca um microscópio aqui, você vai ver outra coisa completamente diferente. Você tem noção de que a pessoa que falou isso aqui viveu num mundo há 2000 anos atrás, em que a ciência não chegava nem perto dessas descobertas que nós temos hoje? E você tem noção que Deus está falando aqui de um mundo espiritual que muitas vezes é simplesmente ignorado. Ele é ignorado. Essa maldade que existe no mundo, devido ao pecado, e as pessoas que estão caminhando para dominar o mundo e estabelecer o governo do anticristo na terra, essas pessoas dizem que estão fazendo isso por motivos materiais. Quem está lá em cima, no topo da pirâmide, está dizendo para a gente que as coisas espirituais não existem, e eles estão dizendo que são ateus. Mas Jesus Cristo diz: não há nada encoberto que não haja de ser revelado. E muita gente tem saído dessas sociedades secretas, e muita gente tem aberto o bico, e muita gente tem morrido por causa disso. Mas eles estão dizendo que essas pessoas que estão lá no topo da pirâmide, essas pessoas são satanistas. São essas pessoas que levantam esses símbolos maçônicos, obeliscos nas cidades. São essas pessoas que negam a fé em Jesus Cristo em nome de uma religião universal e plural. São essas pessoas que negam a verdadeira religião, que é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não tem nada de ateus, irmãos. Essas pessoas sabem muito bem que existe um mundo espiritual, e eles estão se dedicando a isso. Então nós temos também que dedicar a nossa fé e o nosso coração. Jesus Cristo disse que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Os filhos das trevas, irmão, eles se dedicam ao reino de Satanás 24 horas por dia. Eles estão entrando no governo, eles estão entrando nas escolas, eles estão entrando até nas igrejas, eles estão mudando as doutrinas, eles estão implodindo a igreja por dentro. E nós, muitas vezes, não meditamos o quanto nós precisamos nos dedicar a Deus nosso Senhor. Eles se dedicam muito mais ao Deus deles, ao Senhor das trevas, o Senhor deles, do que nós ao nosso. E ele diz no versículo de número 4: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Glória a Deus. Olha só, irmão. Abel, ele poderia ter aquela liturgia do ritual, do sacrifício para Deus, da oferenda, da oferta queimada para Deus, como um simples ato religioso sem muita importância. Ele poderia fazer isso. Ele poderia ser uma pessoa apática à vontade de Deus, mas não. Ele foi uma pessoa fervorosa. Ele foi uma pessoa que amou a Deus e que demonstrou a Deus que ele podia dar o seu melhor para Deus. Ele ofereceu sobre o altar um sacrifício que agradou aos olhos de Deus para a realidade daquele momento. E por que Abel fez isso? Porque ele tinha fé no seu coração. É a fé que nos faz nos dedicar verdadeiramente a Deus. É a fé que nos faz orar. É a fé que nos faz ler a palavra. É a
fé que nos faz jejuar, é a fé que nos faz vencer a carne, o mundo inimigo. Versículo de número 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi encontrado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Louvado seja Deus. Olha só, Enoque não provou a morte, ele foi trasladado. Hoje nós temos uma promessa de ser levado todos nós de uma vez, num dia só. Aqueles irmãos naquele tempo, eles nem sabiam dessas coisas, eles não sabiam que existia essa possibilidade. E mesmo assim ele se entregou a Deus, entregou a sua vida completamente a Deus. Ele foi uma pessoa que amou a Deus com todo o seu coração. Resultado, quando Deus olhou assim para Enoque, disse: rapaz, esse homem aí tem duas coisas. Primeiro, ele não pode morrer. Esse homem merece já passar direto para a vida eterna. Ele merece. Segundo, esse homem não merece ficar mais na terra. Não tem futuro esse homem ficar na terra, não. Vou carregar logo. Glória a Deus. E assim Deus fez. Deus trasladou Enoque, levou para a glória, sem ele provar da morte. Glória a Deus. Sempre que eu vejo esses textos, eu me lembro do irmão Moisés. O irmão Moisés, ele dizia: irmão, vamos ajeitar para a gente vigiar, né? Porque eu não estou querendo morrer, não estou querendo fazer como Enoque e logo direto para o céu. Glória a Jesus. Então, quando eu leio esses textos aqui, eu me lembro dele. Ele sempre dizia isso. Glória a Deus. Versículo 6, ele disse, irmão, que sem fé é impossível a gente agradar a Deus. Então, antes de você pensar em fazer qualquer coisa para Deus, primeiro se preocupe em ser uma pessoa de fé. Preocupe-se em você amar a Deus, em você crer em Deus com todo o coração, com fervor, com alegria, com dedicação. Preocupe-se com isso, em primeiro lugar. Porque qualquer coisa que a gente fizer por fazer, qualquer coisa que a gente fizer sem fé, a gente não está conseguindo agradar ao Senhor Jesus. A gente tem que fazer porque tem fé, a gente tem que fazer porque acredita na palavra de Deus, porque acredita naquilo que o Senhor Jesus falou quando Ele veio aqui na terra 2000 anos atrás. Louvado seja Deus. Versículo de número 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Glória a Deus. Olha só, você tem noção que Noé, ele poderia ter dito: não, eu acho que isso é coisa da minha cabeça, esse negócio que vai vir um dilúvio aí, eu acho que eu imaginei esse negócio. Não, ele creu em Deus. Agora tu imagina se Noé tivesse duvidado de Deus. E hoje, irmão, ainda está melhor para a gente, porque hoje nós temos a palavra de Deus, está tudo escrito aqui. Agora imagine a graça de você crer em tudo aquilo que está escrito pelos apóstolos e profetas de Deus. Irmãos, escapou Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. O resto não acreditou. Eles tinham a chance de entrar na arca, mas disseram: não, isso aí está ficando doido, vai ter mais de 600 anos, isso aí já está caducando. Não, ele é tão jovem, os outros estão morrendo com 800, 900, ele só tem 600, ainda está lá. Não, mas não tem condição não. Como é que o homem diz que o mundo vai se acabar com água? Que conversa é essa? E Noé pregou ele da justiça. Noé estava lá, firme no que Deus tinha lhe dito. E ele construiu. Irmão, não é todo mundo que para a sua vida e vai cumprir o chamado de Deus durante 40 anos da sua vida, não. O homem parou tudo e disse: minha missão agora é essa arca, e eu vou fazer. Deus mandou,
e o dilúvio vai vir, e eu vou cuidar. E cuidou, chamou os filhos, vamos lá, Sem, Cam, Jafé, vamos fazer aqui uma arca que Deus mandou, para a gente salvar aí os animais, que Deus vai destruir tudo isso aí. E quem vocês verem, avise. E o povo chegar, ei, que o doido, construindo aí um barco desse tamanho, no meio do seco, o senhor não está ficando doido. Olha, um negócio de 3 andares desse tamanho, nunca nem vi um barco desse tamanho. E ele lá, assim, gente, quando terminar o barco, vocês têm que vir para dentro. Venham para dentro. Deus vai acabar com tudo isso aí. O mundo está cheio de pecado, o mundo está cheio de... Que negócio de pecado, Noé? Tu está ficando doido? O mundo está cheio de pecado e Deus vai acabar com esse negócio. Vocês venham aqui para dentro. E muita gente, na sua frieza, na sua incredulidade, resolveu não acreditar no que Noé dizia. Noé entrou, os filhos entraram, as noras entraram, a esposa de Noé também entrou. Os animais vieram, né? Primeiramente até eles, os animaizinhos, eles só colocando para dentro, só colocando para dentro. E quando eles entraram, puxou a porta, e aí Deus selou a porta. Glória a Deus. E ele lá, um bocado de dia, a chuva sem chegar. Eu fico imaginando as conversas. Eita, é doido mesmo. Agora ele doidou mesmo. Se trancou lá dentro. Agora o negócio é sério. E aí abriram-se as comportas do céu. E abriram-se os abismos da terra. Não foi água. Agora foi água. Não foi só triscando. E a ciência hoje, ela já comprova que existe muito mais água debaixo do chão do que mesmo no oceano. Tem muita água. E aí, glória a Deus, quando o nível da água começou a subir, foi ligeiro. E aí o povo, Noé, abre a porta. Agora nós cremos que vinha o dilúvio chegou. Disse, agora é tarde. Eu avisei, eu chamei vocês 40 anos avisando. Mas quem fechou a porta foi o Senhor. Mesmo que eu quisesse abrir, eu não poderia, porque a porta do Senhor fecha, homem nenhum abre. Glória a Deus. E assim pereceu. E Deus ainda foi muito maravilhoso com aquele pessoal, porque diz a palavra de Deus que eles não caíram no descanso eterno. Se eles tivessem caído no descanso eterno, eles teriam sido julgados pela lei natural imediatamente. Mas Deus foi misericordioso com eles. E diz a palavra de Deus que lá na carta do apóstolo Pedro, que eles foram para as cadeias da escuridão, para as cadeias eternas, e eles permaneceram acordados. E quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, ele desceu até a habitação dos mortos e pregou para os espíritos em prisão. Glória a Deus. Deixa eu mostrar aos irmãos aqui para não ficar no que eu estou dizendo, viu? Abra aí na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Glória a Deus. Glória a Jesus. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Diz assim: a maioria das igrejas negam isso aqui, viu? Eles criam as doutrinas, depois encontram os versículos. Eita, e agora? Esse versículo quebrou nossa doutrina. Ignora. Finge que não existe esse versículo ali. Em vez de eles reformular a doutrina e dizer, não, a nossa interpretação estava incompleta. Ele, não. Depois a gente encontra uma resposta para isso aí e ignora o versículo. 1 Pedro 3,18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi, no Espírito, ou seja, ele foi em Espírito para lá, que foi quando ele morreu na cruz, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Agora vá para o capítulo 4, e versículo de número 5,
1 Pedro 4, 5 diz assim: os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos, porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Louvado seja Deus. Então está aí registrado na palavra de Deus que esse foi o único povo na face da terra que teve uma segunda chance. O Senhor Jesus foi lá, pregou para os espíritos em prisão, né? Onde é que ficam essas prisões? Bom, não sei exatamente o mapa, mas se você quiser chegar lá, abra aí na carta de Judas, capítulo 1, glória a Deus, louvado seja Deus, aleluia. Versículo de número 6, diz assim: e aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Glória a Deus. Judas 1, versículo 6, foi o que eu falei no começo do culto, quando eu disse que quando houve aquela guerra no céu, alguns anjos foram aprisionados, eles foram para as cadeias da escuridão, são as cadeias eternas. Mas teve alguns anjos que escaparam, e é com esses que a gente tem que tomar cuidado, né? É com esses rapazinhos aí que escaparam. Volta lá para a carta dos Hebreus agora. Glória a Deus. Então Noé foi divinamente avisado. E aí eu fico pensando, meu Deus do céu, nem todo mundo está disposto a se dedicar profundamente a uma vida de oração e consagração, não é verdade? Vamos ser sinceros. Não é todo mundo que está disposto a fazer isso. Mas todo mundo tem a mania de, pelo menos uma vez na vida, achar que só deve acreditar no que Deus mostra e revela se Deus falar com ele ou com ela. Não, eu quero que Deus fale comigo. Não falou com fulano, não falou com Beltrano, pois se dedique do mesmo jeito, ore, se consagre. Ninguém é melhor do que ninguém, não. Pode fazer 7 dias com 7 noites de jejum. A gente deixa, irmão. Pode fazer 7 dias de jejum? Pode fazer. Você fica sem comer, sem beber, você ora, você se consagra, né? Bota o joelho no chão, fica a madrugada todo dia de joelho na presença. Pode fazer, não pode ir não. Então, você vai ter visões, você vai ter revelações celestiais, do mesmo jeito. Se santifique, fuja do pecado, e você tem o mesmo direito, ninguém é melhor do que ninguém. Agora, eis a questão: nem todo mundo está disposto a ter uma vida mais profunda de oração, uma vida de contemplação. Eu ainda estou devendo aos irmãos uma mensagem sobre a oração contemplativa, que é bastante citado nas Escrituras, a contemplação, né? Aquela oração em que você simplesmente está ali se dedicando a aprofundar o seu amor a Deus. Se uma pessoa chegar para você e disser: você estava pensando em quê? Eu estava pensando em Deus. 2 horas, 3 horas, E ali você aprofundando o seu amor ao Senhor Jesus, você dedicando, glorificando a Ele, exaltando, contemplando o poder dEle, a presença dEle, só você e Ele ali, silenciosamente, baixinho, você ali na presença dEle. Então, num lugar isolado, dando glória a Deus. Mas a oração contemplativa, ela é mais voltada para o silêncio, para você pensar literalmente e unicamente em Deus. Glória a Jesus. Então, se Noé era uma pessoa que tinha intimidade com Deus, não que as pessoas da época dele fossem proibidas de ter intimidade com Deus. Será que se mais alguém na época de Noé quisesse ser uma pessoa santa, será que Deus ia proibir? Não, aqui é Noé, vocês não inventem não. Deus não ia fazer isso não. Qualquer pessoa que quisesse se dedicar a ter uma vida próxima de Deus, Deus ia achar era bom. Mas era Noé. Noé foi que disse assim: eu quero ter uma vida próxima de Deus, uma vida de oração. E ele não esperou por ninguém, ele tinha essa vida de intimidade com Deus, de filho, de amor na presença de Deus. E aí Deus olhou assim e disse: gostei desse rapaz, teme a mim mesmo, me ama de verdade, olha que coisa boa.
Eu estava até pensando em dar uma destruída na terra aí, mas eu vou deixar esse rapaz escapar. Ele só, Noé, Noé, como assim? Sou eu, Noé, eis-me aqui, Senhor. Só, faça o seguinte, construa um barco grande, 3 andares, vou dar as medidas, não se preocupe não, vou passar as medidas, tudo para você. Você deve fazer assim, 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 Senhor. Bom, você vai construir um barco dessa maneira. No final virão a ti de todos os animais da terra, que você vai colocar dentro. Quem quiser entrar dentro, pode botar para dentro. Tá bom. Tem gente que diz assim: eita, estou esquizofrênico, estou ouvindo vozes. Tem gente que pensa isso aí. Mas Noé disse: não, Deus falou comigo, olha aí. E ele creu com todo o seu coração, com fé, com alegria, com fervor, arregaçou a manga, vem mais de 600 anos de idade, e arrochou construindo um barco. Chamou-se: embora, vamos construir um barco aqui, vai se acabar com tudo aqui, tudo com água. E ele fez o barco, com toda a fé, com toda a alegria. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. E a Bíblia diz, por favor, abra lá em primeiro, não desmarque Hebreus não, que a gente vai voltar para ele. Volta de novo lá para a carta de Pedro. Glória a Jesus. Carta de Pedro, capítulo 3, glória a Deus. 1 Pedro 3. Não é 2 Pedro, perdão. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiramente isso, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiam os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam, e como tesouro se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Glória a Deus. Então, irmãos, você vê que o ceticismo moderno está ignorando um fato, que não existe nenhum arqueólogo sério que negue o dilúvio. Se for uma pessoa séria, não nega, de jeito nenhum. Isso aí é uma coisa mais do que comprovada. Inclusive, a morte dos dinossauros foi no dilúvio. Foi lá que o negócio se acabou. Escaparam alguns, escapou alguns, mas é porque estava dentro da arca, né? Mas eles não se proliferaram mais. Por algum motivo, em algum momento da história da humanidade, mas a grande maioria foi soterrado rapidamente no dilúvio. Então as pessoas esquecem essas realidades. E Noé permaneceu firme na fé, com aquela palavra que Deus tinha dito para ele. Glória a Deus. Versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Aleluia. Irmãos, a principal esperança de Abraão não era a terra prometida, não. Ele estava obedecendo a Deus, pensando na cidade lá de cima, na cidade do céu. Ele estava pensando na vida eterna.
E olha o que foi que aquele homem fez. Ele saiu do meio da família dele, saiu da parentela, e ele foi obedecer à voz de Deus. Como o nosso tempo já está terminando, eu queria que você fosse lá para o versículo de número, glória a Deus, 36, Hebreus 11, 36. Olha o que ele diz aqui. Outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes, pelas covas e cavernas da terra. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Quem já teve essa experiência aqui de passar algum dia no deserto, não sei se tem algum irmão aqui que já passou. Eu já passei. É uma escola, né? É um aprendizado espiritual tremendo. Teve umas semanas, uns dias que isso já faz muitos anos, que eu tirei para me consagrar. E eu disse, dessa vez eu não vou ficar no conforto da minha casa. Dessa vez eu vou fazer como os profetas fizeram, como os apóstolos fizeram, como o próprio Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus passou por 40 dias no deserto. Essa ação de você se retirar da cidade e ir para um lugar deserto para se consagrar a Deus se chama a pessoa fazer uma ação de eremita. Você ir para o deserto, para o ermo. E João Batista fez muito isso também. E isso é uma experiência gloriosa. Quando você está lá no meio do nada, enquanto está de noite, que geralmente a pessoa vai a primeira vez, vai logo à noite. Enquanto está de noite, está muito bom. Aquele friozinho, céu estrelado, uma maravilha. Aí quando o dia amanhece, o dia ainda está lindo. Aí quando chega o meio-dia, 3 horas da tarde, o sol começa a esquentar, as pedras parecem que estão dentro de um forno. Aí você sabe o que foi que os profetas e os apóstolos passaram. E aquilo ali, eu e outras pessoas tiveram a oportunidade de fazer isso, de se retirar para entrar em oração e consagração, por opção. Mas esses homens aqui não tinham opção não. Teve desses aqui que foram para o deserto fugidos, porque tinha gente que estava tentando matar os profetas do Senhor. E eles passaram por todos esses sofrimentos que os irmãos estão vendo aí na palavra: escárnio, açoite, cadeia, prisão. E essa prisão, essa cadeia aqui, não foi porque andaram fazendo coisa errada não. Isso aqui é cadeia e prisão porque estavam fazendo a vontade de Deus e o mundo não se agradou disso. Aí no versículo 37 diz que eles foram apedrejados, cerrados ao meio. Tem noção que é um servo de Deus, ele está ali fazendo o trabalho de Deus e os homens pegar. E isso é um tipo de morte terrível. Você pegar a pessoa assim, sustentar e dizer, agora vamos serrar ele mesmo no meio, para ver se ele vai aguentar. E os servos de Deus aguentaram. Foram cerrados ao meio, permaneceu firme. Tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelha. Porque uma coisa, irmão, é você se vestir com roupa de lã de ovelha. Aí é uma coisa mais refinada, mais trabalhada. Nós estamos falando aqui de arrancar o couro da ovelha e se vestir, porque a pessoa não tinha a mínima condição de comprar uma roupa, não tinha condição nem de comer, quanto mais de comprar uma roupa de lã de ovelha. Que jeito, é de couro mesmo. Pega, arranca o couro aí, né? Para ajeitar aqui, dá uma costurada aí de todo jeito e vamos lá. E quantas vezes a gente se preocupa, né? Se a roupa está combinando,
Se a gente, eu não posso botar a mesma roupa 2 vezes, e aqueles profetas de Deus estavam pegando, arrancando couro de ovelha para cobrir o corpo, só para não andar nu. Então a gente tem que refletir isso aí, né? O que mais? E de cabras também, desamparados, aflitos e maltratados. Os irmãos devem lembrar que eu sempre digo aqui na igreja que eu não conheço a história de um santo que não tenha sofrido a vida inteira. Está aqui, o testemunho da palavra de Deus. Todos esses santos aqui passaram por coisas tremendas, coisas terríveis. Estavam firmes, não arredaram um centímetro da presença de Deus. Então, irmãos, isso aqui tem que ser o nosso exemplo, tem que ser o seu exemplo, tem que ser o meu exemplo. Pessoas que estavam firmes na palavra, mesmo diante daquelas situações, arriscando a própria vida. Versículo 38, esse versículo aqui, eu amo esse versículo. Diz assim: dos quais o mundo não era digno. Glória a Jesus. Isso aqui, irmãos, tem noção do que é teu nome entrar no rol dos heróis da fé e Deus inspirar um servo dele para escrever e dizer que esses homens, o mundo não era digno de ter eles aqui na terra. Tem noção do que é isso? Então, é assim que a gente tem que pensar. Eu preciso ser como esses homens e essas mulheres, porque aqui tem mulher também, nessa lista aqui, se você ler o capítulo 11, tem vários irmãos também. Imagine o seu nome entrando no livro da vida, no rol dos heróis da fé, de Deus dizer assim: essa mulher aí, a terra não era digna de ter lá. Esse homem aí, a terra não era digna de ter lá na terra. Glória a Deus. Dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes, pelas covas e cavernas da terra. Glória a Deus. Quantas vezes teve profeta de Deus que teve que se esconder nas cavernas, no meio do nada, passando fome? E quantas vezes Deus teve que amparar, mandar anjo para levar água, para alimentar, depois de dias de consagração, ou mesmo corvos, Deus mandar pássaros levar comida no bico para deixar para servo de Deus. Então veja que Deus é Deus, as coisas de Deus são tremendas. Penúltimo versículo 39: todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Glória a Jesus. Esses homens que viveram tudo isso, eles ainda não tiveram aqui que nós temos hoje. A gente tem a palavra. Aqueles irmãos tiveram que descansar aguardando a volta do Senhor Jesus do mesmo jeito que qualquer pessoa normal, com exceção de Enoque, é claro, com exceção de Elias. Tem algumas exceções no Antigo Testamento. Glória a Deus. Mas quantas coisas o Senhor Jesus Cristo ensinou e operou que aqueles irmãos gostariam de ter ouvido e gostariam de ter visto, e eles não tiveram a chance que nós temos hoje. Quantas mensagens do Senhor Jesus nós temos hoje, pleno acesso, que aqueles irmãos amariam ouvir essas mensagens, conhecer essas verdades eternas, e eles não tiveram essa chance. Então eu concluo dizendo aos irmãos o seguinte: não vamos desperdiçar essas coisas maravilhosas que o Senhor Jesus deu para nós, que Ele não deu nem aos profetas, mas Ele está dando para nós. Amém? Essa é a mensagem do Senhor Jesus.